Se você só tem dinheiro para gastar e você precisa de uma plataforma, você quer uma plataforma para rodar jogos, mas você também gostaria de uma plataforma que de repente desse para trabalhar. Você queria uma plataforma portátil, mas que se você quisesse ligar no monitor ou uma TV também fosse possível. Algo entre um PC e um console. Mas é claro que essa coisa não existe, né? E não tem dinheiros no mundo que pudesse comprar. Ou na verdade ela existe e talvez exista dinheiro, só precisa ser muito dinheiro, dependendo de quando você quer comprar, ou você talvez só precise esperar muito. A Steam está trazendo um console que na verdade não é um console, é um PC portátil que também na verdade não é um PC portátil. Ficou bastante confuso, então vamos tentar descobrir exatamente o que é isso que a Steam está trazendo para cá. Bom, não exatamente, eu vou explicar. Não é a primeira vez que a Steam investe no mercado de consoles. Caso você não saiba, a Steam já trouxe outras soluções, como a Steam Machine, que era uma ideia de console PC portátil, já com um sistema operacional customizado e com design compacto, onde ela tentou se introduzir no mercado de console... com PCs portáteis. Nesse mercado estranho que a gente realmente não sabe identificar e que por enquanto é bastante restrito, não é uma coisa extremamente comum, quanto por exemplo você chegar na casa de uma pessoa e ela ter um Xbox, um PlayStation, um Nintendo qualquer na sua sala. Então não é uma coisa que realmente popularizou, pelo menos não no mundo todo. E no final ela acabou jogando essa bola para os fabricantes parceiros, ou seja, outras pessoas que tiveram que pegar a bucha que a Steam não quis pegar. E na verdade flopou miseravelmente. Mas a Steam também já trouxe outras opções, algumas alternativas para você conseguir jogar os jogos em outros lugares de uma forma um pouco mais móvel, como por exemplo o Steam Link. Lembra do Steam Link? Talvez você não lembre porque aqui no Brasil ele nunca foi vendido e mesmo lá fora ele foi extremamente raro. Mas a Steam também já tentou trazer, por exemplo, um controle inovador. Lembra do controle da Steam? Talvez você não lembre, porque ele também não foi vendido aqui no Brasil e lá fora ele não foi exatamente um sucesso. Na verdade, no fim da sua vida, a Steam vendeu praticamente a preço de banana o controle deles e muita gente acabou comprando, porque no preço de banana até que valia a pena. Ele tinha um design bem diferente, com touchpads que eram estilo mousepad para você poder fazer alguns comandos que você só faria, por exemplo, no touchpad do seu notebook ou em algum comando como o touchpad do PlayStation. Mas digamos que a Steam não tem exatamente um histórico de sucessos quando o assunto é lançar alguma plataforma diferente, além da própria plataforma Steam. E claro, quando se trata de lançar jogos com o número 3 no final, também não é exatamente o forte da Steam. Mas o Gabe Newell, esse cara aí que é mais conhecido pelos memes do que pela própria Steam, decidiu que sim, eles vão trazer um console tátil, PC, book, alguma coisa desse tipo pro mercado. E ele se chama Steam Deck. Mas ele parece um Game Gear. Inclusive tem uma característica dele que eu vou contar depois que parece muito com o Game Gear. Se você conhece o Game Gear, você já deve ter tomado a vacina faz muito tempo. Mas a Steam trouxe meio que de surpresa um novo console portátil, que na verdade é um PC portátil de mão. Exatamente isso. Ele traz inclusive características de um PC, ele traz um processador com arquitetura AMD Zen 2 com 4 cores e 8 threads, um clock entre 2.4 e 3.5 GHz, uma GPU com arquitetura RDNA 2 com 8 compute units, um clock entre 1.1 e 1.6 GHz,
16 GB de RAM LPDDR5 a 5.500 megatransfers por segundo e 32-bit Quad Channel. Para o armazenamento ele tem 3 opções, com 64 GB eMMC, os famosos cartões de memória, uma versão com SSD de 256 GB NVMe e outra versão com 512 GB de SSD NVMe. Ele traz um display de 7 polegadas com tela LCD, com a resolução de 1280 por 800 rodando a 60 Hz. Ele traz ainda alto-falantes estéreo embutidos, o conector para fones de ouvido, 2 microfones e um USB tipo C, além de Bluetooth. Ele tem conexão Wi-Fi, Bluetooth, USB tipo C e DisplayPort 1.4. Ele pesa aproximadamente 669 gramas e os preços partem de 399 e vão até 649 na versão mais cara. E trazendo especificações bem parecidas com o PC, como o processador AMD Zen 2 e os gráficos integrados RDNA 2, a gente consegue imaginar quais são as capacidades possíveis do Steam Deck. Afinal, ele utiliza um sistema operacional próprio, o SteamOS, que é baseado em Linux. Mas a boa notícia é que, caso você não seja muito fã do Linux ou do SteamOS, você pode instalar outro sistema operacional, como Windows, por exemplo. Eu sei, não é exatamente o sistema operacional mais otimizado do mundo, mas é possível instalar o Windows e com isso trazer uma infinidade de recursos que você tem, por exemplo, no seu PC. Se você tem um PC ou se você conhece um pouco de hardware, você sabe que 4 cores e 8 threads com o Zen 2 é mais do que suficiente para boa parte das aplicações. E a arquitetura RDNA 2 de GPUs é diferente do que a gente vê hoje nos gráficos integrados com Vega. Então a gente, por enquanto, não tem nenhuma APU com RDNA 2, que só devem chegar nas próximas gerações de processadores Ryzen. E mesmo assim, essa combinação com Zen 2 e RDNA 2 não deve aparecer em nenhum outro lugar. O processador tem um consumo um pouco alto. Você fala, pera, mas alto? Pô, 15 watts é alto? Para um dispositivo portátil com uma bateria não tão gigantesca, afinal ele precisa manter um certo peso, ser meio fitness, realmente não é uma bateria muito grande assim e o consumo não é tão baixo, mas ele pode oscilar entre 4 e 15 watts. E segundo as informações, você vai poder fazer aquilo que você mais gosta no PC. Além de fazer benchmark e utilizar o MSI Afterburner, você vai poder mexer nas configurações gráficas. Tudo que você vai fazer no Steam Deck é jogar games que você tem na sua biblioteca da Steam, games de PC, que possuem várias opções gráficas. E mesmo que você esteja pensando, pô, mas rodar jogo de PC num portátil, já num notebook com APU já não é muito fácil? Pois é, talvez não seja tão fácil, mas a resolução é bem mais baixa. A gente está falando de 1280 por 800, bem próximo da resolução HD, na verdade um pouco mais do que a resolução HD, é o HD Wide, essa resolução estranha aí com esses nomes malucos, que é um pouquinho mais largo do que o HD, ou um pouquinho mais alto. Então significa que você não vai ter aquelas caixinhas na lateral, porque você pode fazer os ajustes, você não depende dos pré-ajustes de fabricantes, como em consoles. Também significa que você pode acessar outras bibliotecas, como por exemplo o Xbox Game Pass, que traz uma pancada de jogos custando muito barato, e você vai poder jogar isso em um portátil. Segundo a Steam, não teve nenhum jogo, ou quase nenhum jogo da biblioteca que não rodou no Steam Deck, ainda que seja para 1280 por 800 a 30 FPS, o que já é mais do que suficiente para a grande maioria dos jogos, principalmente se você for jogar no controle, afinal ele já tem os controles embutidos, além desse touchpad que eu realmente não consigo imaginar como é que a pessoa vai usar o touchpad enquanto joga, mas supostamente é para você navegar nos menus e coisas do tipo. Parece pouco prático, mas a gente vai descobrir no futuro. Então, além de rodar o SteamOS, você pode colocar outro sistema operacional e utilizar para outras finalidades, como por exemplo, um PC portátil. Afinal, como eu já disse, ele compartilha especificações de um PC normal, com processador AMD de última geração, com uma RDNA uma RDNA de última geração, porque o CPU não é exatamente de última geração. Digamos que eles estão tecnicamente certos porque eles estão se baseando nos consoles e os consoles trazem praticamente a mesma tecnologia. Então sim, você vai ter um portátil realmente muito poderoso, o que significa que você pode transformar ele também em um PC. Ele tem suporte a DisplayPort 1.4, você pode conectar a um monitor, você pode inclusive conectar teclado, mouse e utilizar ele como um portátil. Você pode ter um console portátil para jogar enquanto você vai de um lugar ao outro, e você pode utilizar ele inclusive para trabalhar. Existe ainda uma boa notícia em relação à manutenção ou ao upgrade que você vai poder fazer no seu Steam Deck. Ele vai suportar, pelo menos no NVMe, um
espaço para upgrade, por assim dizer. Se você precisar fazer uma manutenção no seu NVMe, ou se você quiser aumentar a capacidade, você pode trocar, porque ele vai ser supostamente de fácil acesso e manutenção. Então, se você precisa de um console PC portátil para trabalho que rode Windows e que também possa ser utilizado em qualquer lugar, esse parece realmente uma opção interessante. E vai ser inclusive fácil de você conseguir arrumar uma desculpa para quem de repente está fazendo uma cara feia enquanto você pensa em comprar algo que seria para jogos, porque como eu disse, ele realmente pode ser utilizado para trabalho. Eu já utilizei aqui, por exemplo, APUs AMD com 4 cores e 8 threads e com gráficos integrados Vega. Elas são mais do que suficiente para você conseguir fazer tarefas medianas, por assim dizer. Claro que você não vai editar um vídeo em 4K, por exemplo, apesar de ser possível, mas em uma eventual necessidade de se editar isso a longa distância, você pode colocar no deckzinho e simplesmente sair trabalhando com o seu Steam Deck. Mas claro que tudo tem um preço, e apesar de vocês já saberem o preço, e apesar dos scalpers estarem cobrando preços absurdos, que podem ser encontrados em até, sei lá, 50 mil dólares para uma reserva do Steam Deck, ele tem um outro custo, que é o custo de energia. Como eu disse, na verdade é um pouco elevado o consumo ali na casa dos 15 watts, apesar de ser possível diminuir esse consumo conforme a exigência, ou seja, se você está rodando um jogo numa qualidade mais baixa, um jogo menos exigente, é bem provável que você não vá precisar consumir toda a potência do seu CPU ou da sua APU num conjunto com gráfico integrado e CPU. Mas ainda assim a Steam estipula que entre 2 horas e muitas horas vai ser a duração da bateria, mas as outras horas não interessam tanto, porque provavelmente se você for jogar realmente algo exigente, as 2 horas é mais ou menos o que você vai encontrar, o que significa que você vai precisar de soluções externas de bateria para carregar por aí, o que torna o portátil um pouco menos portátil ou ligar ele na tomada. É mais ou menos parecido com o que a gente tem com os notebooks, afinal mesmo que você tenha um notebook gamer, se você for utilizar ele em alto desempenho, é óbvio que vai drenar a bateria e que ela vai morrer muito mais rápido. E se você for utilizar ele numa opção com menos desempenho, mas com maior duração de bateria, significa que ou você vai utilizar o gráfico integrado, que os notebooks costumam ter, ou que você vai limitar bastante o desempenho da sua GPU. Trazendo a arquitetura RDNA 2 também significa que provavelmente você vai jogar jogos com Ray Tracing, mas levando em conta a experiência que a gente teve mesmo com as placas high-end da AMD, isso significa que talvez não seja uma experiência tão louvável com Ray Tracing e que você provavelmente vai precisar do FSR, o que levanta sérias dúvidas. Será que o FSR vai ser realmente efetivo em baixas resoluções? A gente já viu os testes, por exemplo, em Full HD, que depende muito do jogo para você ter uma qualidade aceitável, ou seja, abrir mão do desempenho para ter mais qualidade. Com FSR também seria possível economizar um pouco mais de bateria, afinal você vai estar rodando numa resolução mais baixa, exigindo menos da sua GPU, pelo menos em tese, caso você não esteja exigindo ainda mais, colocando gráficos mais altos. Mas a gente ainda precisa ver como é que vai ser, se não vai ficar borrado numa tela um pouco menor, afinal a resolução é bem menor e a densidade de pixels por polegada vai ser bem interessante. Então eu tô curioso para ver como que vai ser o desempenho e principalmente como vai funcionar o FSR no Steam Deck, que infelizmente não está disponível ainda no Brasil. Se você quiser fazer uma pré-compra, ele não está disponível por aqui, somente nos Estados Unidos e na Europa e talvez algum outro país muito mais privilegiado que o Brasil. Assim como a Steam Machine, provavelmente a Steam vai incentivar que outros fabricantes tragam versões do Steam Deck também. Afinal, o interesse deles é vender jogos. Eles estão interessados em que você acesse a plataforma Steam e compre cada vez mais jogos direto na plataforma. É lá que vai estar o lucro e é bem provável que o Steam Deck nem traga tanto lucro assim, ou que talvez eles tomem prejuízo e deixem essa missão impossível ou quase impossível para outros aventureiros. Afinal, o padrão vai ser aberto e outras empresas vão poder criar as suas versões do Steam Deck. Vale mencionar a existência de outros projetos, tipo o Ayanel, o GPD Win 3 e o GX Pro, que tem uma proposta parecida com o Steam Deck. Então é possível que a gente encontre futuramente versões mais baratas, mais poderosas, e aí também preocupa porque quando não tem um padrão de qualidade muito alto, significa que você vai ter versões que vão ser realmente muito ruins, somente com a desculpa de serem acessíveis. Mas eu quero saber de vocês, vocês acharam interessante essa ideia da Steam de trazer uma mistura de portátil com console, com PC, que deve fazer frente ao Nintendo... Como é que é o nome do Nintendo aí, portátil, que eu nem sei?
Eu esqueci o nome do console da Nintendo. Os haters da Nintendo devem estar muito felizes. Ao Nintendo Switch, vocês acham que vai fazer frente ou não tem nem chance? Porque o importante da Nintendo não é a qualidade gráfica ou se eles vão trazer um outro console ou te enganar só trazendo uma tela minimamente um pouco melhor. Deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima. Nossa, os caras da Nintendo vai estar